penso e assim tenho como princípio de vida, né? A gente trilhar um caminho do bem e deixar um legado. Talvez para deixar esse legado, a formação é a base de tudo. E sem esquecer que se tu quer se desenvolver como líder, como gestor, também te preparar de como trabalhar com as pessoas, escutar as pessoas, ter a habilidade de identificar o melhor para que tu consiga o resultado através das pessoas. Este é o Afiance Talks, seu podcast de negócios internacionais. Sou Radamés Parmegiani e entrevisto nomes de peso com trajetórias impactantes no mercado internacional. No episódio de hoje, contamos com a presença de Hamilton Finger, profissional que apostou nos estudos para consolidar sua carreira como economista e mestre em engenharia de produção. Iniciou sua trajetória ainda cedo, aos 11 anos de idade. Aos 18, se tornou professor do Senai, até ingressar no mercado industrial, entrando posteriormente para uma das maiores fabricantes de carrocerias de ônibus do mundo. Com 30 anos de carreira consolidada, Hamilton nos conta como foi sua experiência gerindo uma equipe com bagagem cultural diferente da sua, e como isso ensinou a criar uma forma de gestão mais eficiente e humanizada. Hamilton, qual o maior desafio para se empreender no México? Bem, Rada, na minha opinião, é a pessoa ter a consciência que vai vivenciar uma cultura diferente. Uma experiência num outro país requer que a gente esteja preparado para enfrentar novos desafios. E não existe uma receita de bolo pronta. Existe sim um empenho, uma dedicação, uma força de vontade muito grande, porque em certos momentos tu vai estar desempenhando uma função profissional. E em alguns momentos tu vai estar sozinho, porque tu está abrindo mão talvez da tua família, do teu ambiente de casa, que tu tem toda a tua atividade aqui no Brasil, e estando fora, os desafios são maiores. Além de conhecer um mercado novo, é um desafio muito grande. Eu te diria que eu saí com um projeto de 2 anos. Nesses 2 anos, a meta era muito audaciosa, onde nós, junto com um time que também eu tinha que conhecer, né, lá no México, as pessoas que iriam trabalhar comigo eram todos mexicanos. Então eu tinha, no primeiro momento, algum desafio de conhecer essas pessoas, de vivenciar o lado profissional de cada um, até para mim ter embasamento de como é que eu ia explorar isso e atender o desafio de fazer uma prospecção muito grande, de desenvolver muitos fornecedores num tempo muito curto. Conta para nós um pouquinho dessa experiência no aspecto cultural, porque eu imagino que um grande desafio que tu teve lá foi o fato de lidar com uma equipe mexicana, uma cultura que acredito eu que seja um pouco diferente da nossa brasileira, apesar de latina. Conta para nós como é que foi esse desafio. Tu sabes que, assim, para tu ter o engajamento das pessoas, do mexicano, não foi muito difícil porque eles são muito solícitos. Eles querem te apoiar desde que tu consiga passar para eles o objetivo e tentar convencê-los deles coparticipar junto da proposta. Então eu tinha gestor da área de materiais, da área de desenvolvimento, eu tinha engenheiro que trabalharam muito próximo de mim. Nós tínhamos um time muito forte de qualidade, porque o desafio maior era manter o nível tecnológico de qualidade do Brasil, mas as pessoas assim com um nível cultural muito bom, porque tem algumas características que eu identifiquei e vivenciei muito lá, que o mexicano ele faz o ensino básico, ele faz a faculdade, depois ele vai trabalhar. Então não importa o nível de atividade que ele vai desenvolver dentro da indústria, a maioria deles já estão formados. Muitos engenheiros, inclusive a forma de tratamento é engenheiro fulano de tal ou licenciado, que aí é administração, economia, contábeis, mas eles usam muito a nomenclatura e chamo e respeito muito isso, se a pessoa já tem a graduação, é licenciado. Então tu encontra essa mão de obra muito fácil
dentro de vários níveis da organização, desde o piso de fábrica, como nos escritórios, níveis de comando, e eles têm uma formação muito forte nessa parte. Então eu te diria que um fato assim interessante de estar lá é alguns desafios de deslocamento, né? Porque como eu fui fazer um desenvolvimento de fornecedores, a gente primeiro tomar alguns cuidados, que tu está num país diferente. Então as primeiras viagens que a gente fez pelo interior do México me chamou muito a atenção a hostilidade do exército. Porque o exército é que fazia o controle nas rodovias que a gente chama, lá eles chamam das autopistas. Então, muitas barreiras, porque na região que eu estava, no norte do México, na região de Monterrey, e ali tem muito tráfico muito forte, né, de entorpecente. Então, o controle das rodovias é do exército. E o exército ele é muito ostensivo no sentido assim, tu chegava em um determinado local, existia uma barreira do exército e tu tinha que identificar. Então, a gente usou como prática sempre eu tinha um mexicano junto comigo. Porque se eu estivesse sozinho como estrangeiro, mesmo andando num carro blindado, mas tinha um mexicano que facilitava até a conversação e o jeitão, né, de conduzir, daqui a pouco, uma situação indesejada ali naquele momento. Caramba, que experiência! E em algum caso desses deu muito medo? Teve algum momento que tu pensou... O que eu estou fazendo aqui? Não, assim, um caso que posso até comentar que assim aconteceu nessa trajetória, nós estávamos próximos de Monterrey e tinha uma barreira do exército. E eu estava dirigindo. E o policial, no caso do exército que nos abordou, ele me pediu a documentação e como eu era um trabalhador habilitado como a carteira de trabalhador estrangeiro, mas tudo certinho. A abordagem que ele fez foi muito dura, mas fizeram a inspeção no carro, fizeram toda a vistoria e nós estávamos a trabalho. Então encontraram o computador, uma mala lá com roupa, mas não deu nada. Mas estar naquele momento ali realmente, porque assim, no início da barreira existe um policial com a metralhadora. No meio, mais pessoas fortemente armado. Então, tu é obrigado a parar. Mas foi tudo tranquilo. Infelizmente, essa parte aí aqui no Brasil, em alguns lugares, algumas fronteiras, a gente que conhece esse Brasilzão, a gente pode comentar que é um pouco parecido, né? Infelizmente, essa característica aqui da América Latina em geral, né? Essa relação com o tráfico de drogas é terrível, né, para nós, para todas essas nações, e imagino que no México mais ainda por ser vizinho dos Estados Unidos e ser talvez um dos maiores mercados consumidores desse produto do narcotráfico. Mas enfim, eu acredito que a parte cultural dessa experiência de vida que tu teve lá deve ter sido muito enriquecedora. Eu tive o prazer de conhecer o México e me apaixonei a turismo, como turista fiquei apaixonado pelo país. E conta um pouquinho para nós, tirando a parte do trabalho, como é que foi a experiência, o que tu aprendeu lá do povo mexicano? Como eu falei antes, né, é um povo muito alegre. Então eles adoram o brasileiro. E principalmente se tu começa a falar um pouco do futebol do Brasil. Tem muito mexicano que sabe de cor o nome de todos os jogadores da Copa de 70 e outras Copas que o Brasil participou. Então, o nome de jogadores brasileiros para eles é muito assim, eles adoram. A cultura mexicana, eu tive a oportunidade de viajar muito, porque como eu desenvolvi uma base muito forte de fornecedores locais, e nós tivemos que montar uma matriz de fornecimento local, porque a gente levava muitas peças, partes e componentes do Brasil, e a gente lá então visitamos toda a região norte, Cidade do México, Guadalajara, Águas Calientes, Torreón, desenvolvendo fornecedores de madeira em Durango. E assim deu para perceber essa parte cultural que tu fala, que tu vai numa cidade grande como do México, se tu não tiver disponibilidade de estar 3 horas se deslocando antes do horário do teu voo, tu não vai pegar o voo, porque tu não vai chegar no aeroporto. Então tu tem que fazer um planejamento de visitas pela manhã. E se tiver que pegar um voo à tarde, tu já tem que começar a se deslocar pelo meio-dia, 1h no máximo, para tu pegar um voo 6 horas da tarde. Senão tu não chega no aeroporto. Algumas particularidades da cultura do México.
A comida é excelente, deu para se habituar no período que eu fiquei lá 2 anos. Então, bastante chile, pimenta, né, que é uma característica da comida mexicana, mas é uma comida saborosa, né? Assim, a experiência de tu ir para o interior e ver alguns pratos mais típicos, né, da cultura mexicana, como um assado de barbacoa que está enterrado na terra, né, uma panela enorme com um caldo, e tu imagina que ali dentro tem de tudo que um cordeiro tem. Olha aí, esse aí me interessou. Talvez tu não ia gostar, porque a aparência é meio terrível, porque imagina que não é a parte boa da carne, tem a parte do cérebro que está lá dentro, tem a parte dos intestinos, tá tudo ali junto. Tô fora. Mas assim, é interessante porque é algo cultural, como também tu tá andando numa autopista no interior do México e daqui a pouco tu vê uma cerca de arame farpado e serpentes penduradas na cerca, que eles estão comercializando ali cobra. Então também é muito comum. E o cidadão mexicano tem o costume de beber o sangue da cobra. Olha só. Então o animal é sacrificado ali mesmo e o cara puxa o sangue do bichinho. Como algo medicinal ou algo... É cultural, então é muito assim interessante tu ver essas particularidades. Como também tem alguns outros lugares assim bem pitorescos, assim, habitações como tipo talvez o nosso Nordeste, o interiorzão, de habitações construídas com barro, com um pedaço de madeira, assim, um deserto muito árido, muito forte. E realmente as pessoas vivendo assim, meio que subhumano. Mas é as características de México. E o interessante lá é que o Pueblo, que é a cidadezinha muito pequena mesmo, é meia dúzia de casa. Porque as concentrações demográficas estão nas grandes cidades. Então existe muita distância entre uma grande cidade e outra, e dentro dessas cidades maiores, tu tem uma condição de habitação melhor. Mas é interessante também que a cultura mexicana, pouco tu vai ver favela, tu vai ver colônias bem estruturadas de casas padrões e onde vive o mexicano. E são casas pequenas, modestas, mas dificilmente tu vai ver uma favela como talvez tu encontre em algumas cidades no Brasil. Todo esse conhecimento que tu traz, eu acho que ajuda muito o nosso ouvinte que pensa um dia em empreender no México ou até mesmo ir para lá, mas pensando para aquele empresário ou para aquela pessoa que vai iniciar uma carreira profissional no México e pensando em migrar para o México com a família. E eu sei que tu teve essa experiência de ir para lá com a tua esposa, teu filho passou um tempo lá. Conta para nós como que é essa experiência, então, de levar a família e ter uma vida completa, né, dentro do México. Eu te diria assim, no primeiro momento eu fui sozinho. Então, nós estávamos situados em Monterrey. E é uma cidade muito bem estruturada, está próximo dos Estados Unidos, então tem muitos investimentos americanos, tem muitas empresas americanas, porque essas empresas estão situadas aí para usar a mão de obra mexicana, que a gente chama o processo de maquila. Então vem a matéria-prima dos Estados Unidos, processa e volta. Então, como tem muita influência americana, tem uma estrutura organizacional da cidade com infraestrutura de restaurantes, de hotéis, de empresas, o comércio. Tem 2 universidades, tem o TEC de Monterrey e tem a Universidade de Novo León, que são referências a nível de medicina mundial. Como meu filho estava estudando medicina, para ele foi excelente, porque ele acabou também fazendo uma experiência de intercâmbio dentro dos 2 hospitais. A gente acabou conseguindo um intercâmbio com ele nas 2 universidades, que ele ficou lá no período de férias, na época do Brasil, ele ficou fazendo esse trabalho lá acadêmico, né, dentro da academia, mas dentro dos hospitais. E ele até coloca aqui, poxa, pai, os meus primeiros pontos que eu fiz no humano foi no México. Olha só. Que ele teve essa experiência lá, foi legal. E a minha esposa também teve a oportunidade de ir para lá, estudou em inglês, porque lá é muito forte, pelo contato, né, proximidade com os Estados Unidos, e é uma coisa interessante, que eles falam até assim culturalmente. O mexicano fala 2 línguas, o americano fala uma. Boa, ótima. Então é bem uma relação assim de que eles se preparam para os desafios do mundo. E o mexicano, ele estuda muito.
E na parte assim, viver em Monterrey, viver no México é muito gostoso. Para voltar, eu voltei porque o meu filho estava fazendo faculdade, minha esposa tinha um emprego aqui no Brasil e eu tinha um contrato específico de início e fim. Então por isso que a gente também voltou. Mas o México é lindo para tu morar, é lindo. Como é que foi para fazer amigos lá no México? Vocês conseguiram construir um ciclo de relacionamentos? Olha, o México tem algumas coisas assim culturais. Muito familiar, famílias grandes, muito religioso. A família mexicana é muito católica e são católicos aqueles praticantes realmente. A convivência é muito boa. Como nós tínhamos algumas habilidades, né, do gaúcho de fazer churrasco, então nós começamos a levar esses conhecimentos e fazer alguns movimentos com o pessoal que a gente trabalha na empresa, né? Então, nos finais de semana, a gente organizava alguns churrasco e o mexicano, né, por natureza, como brasileiro, adora uma cerveja. Então, a gente montava o que eles chamam de pachanga. Pachanga seria tu trabalhar a semana toda e na sexta-feira o expediente vai até 5 da tarde. Das 5 da tarde nós vamos se reunir próximo até da fábrica ou em algum lugar. O pessoal abre porta-mala dos carros, bota o som todo o volume. Um já traz um assador, carne, tortilha e cerveja. E ali ficam até o estoque durar. Então nós tínhamos algumas relações até dentro da empresa que tu fazia uma programação de um serão no sábado com várias pessoas para trabalhar. Em função do hábito da pachanga, poucos vinham trabalhar no sábado. Quantos liderados tu tinha sobre a tua gestão lá na fábrica? Eu era em torno de 120 pessoas. 120 mexicanos. Mexicanos. E você era responsável por eles. Isso, o único brasileiro nessa parte de logística, toda a parte de movimentação de abastecimento de fábrica, a parte de desenvolvimento de fornecedores e a parte de negociação de compras. Então eu também tive muita experiência em negociação, né, com o mexicano, com o empresário mexicano. Sim. E o empresário mexicano é fabuloso, muito respeitador. Essa é uma parte, eu acho que é importante a gente frisar, pensando que tem muitos profissionais de comércio internacional que vão estar nos escutando. E conta para nós, então, você fazia importação de insumos do mundo inteiro para a fábrica do México, para a montadora, e um dos desafios foi desenvolver fornecedores locais. Conta para nós um pouquinho de toda essa experiência. Quando eu cheguei lá, em torno de 80% dos insumos do produto chegavam no México do exterior, o maior volume do Brasil. Após 2 anos, o meu desafio com o time dos mexicanos era mudar essa plataforma onde nós tínhamos que desenvolver 80% localmente e comprar 20% do exterior. Então, num primeiro momento, o volume grande que vinha era do Brasil, de Porto do Rio Grande para o Porto de Tampico, lá no México, e de Tampico nós levamos até a fábrica em Monterrey. Quando a gente, como é normal nas fábricas, né, o item não foi determinado pela engenharia, eu tenho que voltar a comprar. De onde é que eu vou trazer? Está no Brasil. E a linha de produção não pode parar. Então, algumas coisas a gente embarcava aéreo. E nesse aéreo, às vezes, ia para Memphis, nos Estados Unidos, e dos Estados Unidos para Monterrey, que era o caminho mais rápido para chegar peças lá para nós. E acabava custando uma fortuna. Uma fortuna, mas nós tínhamos os compromissos de entrega dos produtos, então a gente acaba fazendo essa logística, né, do fornecimento dos componentes via aéreo. Mas o tradicional nós levávamos de Rio Grande para Tampico. Também importávamos bastante coisa da Europa, principalmente da Alemanha, né, a parte de poltronas, nós trazíamos da Alemanha. Dos Estados Unidos vinha alguma coisa de iluminação, de sinalização, a parte de áudio e vídeo. Então ali estava próximo, né? Basicamente era o fluxo exterior e eu tinha um time lá dentro da área de materiais também que era responsável então para cuidar de todo o processo de importação, né? Que fazia então a programação e fazia as negociações e fazia toda a documentação. Alguma característica interessante lá, como o profissional, a qualificação é boa, a gente fazia toda a papelada dentro da empresa. Então, todo o despacho, a documentação, fazia tudo dentro da área de compras lá. Sim, profissionais de comércio internacional que desenvolviam. Eram 8 pessoas. Olha só, um grande departamento. Dentro do grupo.
dado ao volume e à complexidade também. E depois desses 2 anos, conseguiu inverter, então, dos 80 para o 20? Sim, graças a Deus. Olha só. Que era o nosso desafio, né? Era o compromisso que nós tínhamos assumido com a diretoria aqui no Brasil. Em 2 anos a gente conseguiu, mas aí nessa virada de chave foi importante porque o empresário mexicano acreditou muito no projeto, porque muitos desenvolvimentos que a gente teve que fazer, a matriz do Brasil e em todas as empresas brasileiras é milimétrico. E o mexicano, com a proximidade dos Estados Unidos, é tudo em polegada. Então, para desenvolver parafuso, para desenvolver tubo, perfis, eu tinha que também fazer o convencimento do empresário de fazer investimento para produzir os insumos para nós em milímetro. Então, também foi uma cultura interessante que a gente conseguiu. E como nós tínhamos um determinado volume, então muitos empresários apostaram na nossa proposta. Nossa, que desafio. E é isso que talvez o México tenha de mais forte, que se o empresário mexicano que está negociando contigo, ele está fazendo um acordo, não precisa de muita formalidade de contrato. O fio do bigode funciona. Fio de bigode, olho no olho, e nós fazia a coisa funcionar. Que legal, que bacana. E conta para nós, então, depois que foi feita essa virada, obviamente esse produto passou a ter uma margem melhor, vocês devem ter economizado, deixaram de gastar aqueles fretes aéreos caríssimos e tal, e provavelmente os volumes de exportação devem ter aumentado. Como é que era essa fábrica? Ela era voltada para o mercado americano? Como é que foi esse pós-desafio entregue, né? A empresa era uma joint venture com uma empresa mundial muito forte e nós fazíamos para o mercado mexicano. Algum produto entrou via mercado americano, mas em função das especificações americanas, eles faziam mais a região da fronteira, né? Não entravam muito para o interior dos Estados Unidos, até porque os operadores do transporte rodoviário, tanto de pessoas, né, que a gente tinha esse foco lá, entravam na região de fronteira. Então, atendia a especificação americana também. Mas o forte do nosso mercado era voltado para o México mesmo. Para o México. Isso, o produto final era vendido basicamente quase que 100% para o México. Legal. É que um mercado gigantesco muito grande. Fazia todo sentido, né? O rodoviário lá, que é chamado Forantes, é específico para o transporte de longa distância. O México tem alguma característica, porque se tu pegar o México como país, 2/3 é montanha, 1/3 é agricultável. Então, o transporte é muito forte, né, em termos de rodovias. O México é coberto com uma malha rodoviária muito importante. Eu ia te perguntar. Uma infraestrutura muito boa. E ferrovia não é forte? Ferrovia existe, né, mas mais nessa parte mais de deserto, mais plana, e muita ligação com os Estados Unidos. Mas pode-se dizer que eles estão mais evoluídos que o Brasil nas ferrovias? Sim. O México? Sim. Interessante. Bom, eu sei que o Hamilton não só passou pelo México, mas também teve desafios em outros países da América Latina. Então eu gostaria que tu contasse por onde nesse mundão aí tu já teve fazendo negócio. Conta para nós aí por outros países que tu passou também. Assim, a gente teve algumas experiências aí mais voltado à exportação, né, onde nós estávamos numa atividade na área comercial de vendas. E a gente tinha muitos negócios fortes com Argentina, Chile, Uruguai, Bolívia, Peru, né? América Central, Costa Rica, El Salvador. E alguns países eu tive a oportunidade de visitar, conhecer. E nós fechávamos negócios bastante assim, interessantes, principalmente aqui na América Latina, né? Chile, Peru, que eram os países mais fortes que nós negociávamos, Argentina muito forte também, e eu diria assim, conhecer cada país, o comportamento do cliente, a abrangência de cobertura que o teu cliente vai fazer em cada país e o produto adequado a cada país que ele vai trabalhar. Então, ter esse conhecimento, vivenciar essas regiões, porque se tu pegar em alguns países que tu tá no nível do mar e daqui a pouco tá 2.000, 3.000 metros de altitude. Então o produto também ele tem que ser adequado para trabalhar nessas adversidades de relevo.
né? E também muitos países desses com um grau de neve bastante grande no inverno. Então, também ter alguns cuidados no tipo de especificação de material que tu vai aplicar no produto para que ele suporte, né, essas condições climáticas que é bastante agressiva. Mas essa parte de desenvolvimento sempre com uma equipe de engenharia, como que vocês traçavam esses... A engenharia de aplicação nós tínhamos. Então, como a gente atendia a especificidade do cliente e da operação, então nós estruturamos dentro do departamento de vendas um corpo técnico, que a gente chamava a parte de engenharia de vendas, que não seria engenharia de desenvolvimento de produto, mas uma engenharia que ia fazer a identificação da operação do cliente para nós fazer a especificação para a engenharia desenvolver o produto mais adequado para aquela região. Por exemplo, tu vai entrar no Chile, onde tem uma exploração numa mina, onde o ônibus entra 20, 25 quilômetros, 40 quilômetros numa mina, então tu tem que ter um produto adequado para isso, porque o nível de gases, de corrosão é altíssimo. Então, tu tem que ter um produto adequado para suportar essa aplicação. Perfeito. Bom, já ficou claro toda essa experiência que o Hamilton traz, de todas essas viagens e, obviamente, liderando uma empresa tão grandiosa aí nas funções que ele teve as atribuições, todas com muito sucesso. A gente sabe que é um profissional que nos orgulha muito aqui na nossa região, né, traz toda essa bagagem aqui, dividindo com todos vocês. Mas eu tenho certeza que muita gente quer saber como que era o Hamilton lá no início. Da onde é que saiu esse Hamilton? De qual cidade que ele veio? Conta para nós aí um pouquinho lá, desde a infância do Hamilton até ele chegar no sucesso total que ele chegou hoje. Aí agora tu pega um pouco do emocional da gente, né? Eu te diria assim, o Hamilton é de uma família pobre. Eu sou natural de Bom Jesus, né, próximo aqui de Caxias. A gente tinha algumas dificuldades, como qualquer família do interior. Uma família de 5 irmãos, né? E em algum momento lá atrás, meus pais tiveram uma necessidade de mudar de cidade em função de um problema de saúde do meu irmão. E nesse momento, a gente veio para cá. Na época eu tinha 11 anos de idade. E, de certa forma, a gente tinha que ajudar a família, né? E foi um dos meus primeiros desafios, foi, talvez, para aquele momento é o que nós conseguimos ajudar. Com 11 anos de idade, e, que nem tu falaste, a gente começou a trabalhar. Então, o trabalho era levantar cedo e pegar uma cesta de pastel e fazer a entrega e vender em porta de fábricas, em portas de comércios, próximo de onde eu morava, aí no bairro de Lourdes. Então eu fazia a minha peregrinação de manhã cedo, voltava e 7h30 tinha escola. Então tinha que estudar, né? Na época, antes da escola, com 11 anos, tu tinha essa atribuição para ajudar a tua família. Né? E alguns anos foi isso. Depois aí a gente foi crescendo, juntando dinheirinho, ajudando o pai e a mãe. E com 14 anos eu me inscrevi no Senai, porque o Senai foi uma segunda opção. A primeira opção eu queria estudar no colégio militar. Então eu fui fazer as provas em Porto Alegre e até pela dificuldade da formação, talvez, eu não estava preparado. Então eu decidi fazer Senai, fiz a parte de elétrica, né, no Senai, com 14, 15, 16. Aí eu terminei o Senai, fui para a fábrica trabalhar de eletricista, veicular na época, e com 18 anos abriu as inscrições do Senai para ser instrutor, para ser professor. E eu fui lá e me inscrevi, e graças a Deus eu fui selecionado e entrei então como instrutor com 18 para 19 anos. Eu era professor no Senai. Bem jovem. E foi uma carreira muito legal, muito gostosa, aprendi bastante. Tive também a oportunidade de conviver com muitos alunos que hoje são empresários, são bem-sucedidos, e a gente volta e meia encontra, né, esse pessoal aí. Talvez no primeiro momento a fisionomia a gente não lembra muito, mas eles lembram mais da gente do que a gente deles, né? E aí fiquei vários anos como instrutor do Senai, mas um crescimento que eu buscava para minha pessoa
E eu fazia já nos últimos 3 anos de Senai, eu trabalhava muito com supervisão escolar em toda a rede Senai do Rio Grande do Sul. Então eu coordenava a parte pedagógica dos Senais, das escolas do Senai, e viajava muito. E eu queria crescer e o Senai talvez não tinha como me oportunizar um crescimento que eu queria. Eu acabei pedindo as contas e voltei para a indústria. E aí, dessa trajetória aí, que inclusive me emociona também saber disso, porque é muito bonito a gente relembrar as nossas origens e saber de onde a gente veio, porque às vezes quem olha de fora não faz ideia, né, da dificuldade que a gente passou, e no teu caso, né, tendo que ajudar a família com 11 anos e conseguir então em pouco tempo, né, dos 11 para os 18, tenho certeza que com muita determinação, muita garra, conseguiu já, né, ser professor e depois enxergar que bateu no teto, queria ir além, ir para a indústria e ter nos brindado, né, com toda a tua experiência, todo o know-how que tu traz aí de uma bagagem que está cheia de conhecimento. E para a gente entrar para o final agora, Milton, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para aquele jovem ou para aquele jovem empreendedor, para aquele profissional que está começando a carreira, que entrou numa empresa agora, que talvez tenha alguma oportunidade assim como tu teve, né, de agarrar um desafio no exterior ou de agarrar alguma oportunidade. Diz para ele o que tu imagina que é o maior ensinamento, o maior conhecimento que tu pode deixar para ajudar ele. Penso e assim tenho como princípio de vida, né, a gente trilhar um caminho do bem e deixar um legado. Talvez para deixar esse legado, a formação é a base de tudo. A família é importante, é um esteio fundamental que vai ser o nosso porto seguro em qualquer momento, em qualquer situação da nossa vida. Se a gente tropeçar ou pisar numa pedra, cair, a família sempre vai estar ali para nos acolher. E isso acho que a gente não pode desprezar ou renegar essa virtude, que a família é a base. Mas eu diria que pensar num desenvolvimento acadêmico, fazer uma formação, né, na área que tu tem interesse de se desenvolver, fazer um aprimoramento em cima dessa academia, uma pós-graduação, um mestrado, quem sabe chegar num doutorado, a formação profissional assim alinhado com a tua atividade, né, se tu conseguir conciliar o que tu está desenvolvendo como profissional, tua entrega procurando fazer o melhor possível e fazer um desenvolvimento acadêmico que vai te dar uma sustentação de projeção. E sem esquecer que também tu tens que, se tu quer se desenvolver como líder, como gestor, talvez também te preparar de como trabalhar com as pessoas, como escutar as pessoas, como ter habilidade de identificar o melhor para que tu consiga o resultado através das pessoas. Porque a gente é uma peça no tabuleiro. Tu não vai fazer nada sozinho. Tu vai fazer através das pessoas, com as pessoas. Então, montar uma equipe, montar um time, eu primo muito por isso. Ser humilde. Não adianta também tu fazer com que as pessoas não estejam congruentes com aquilo que tu gostaria de desenvolver. Então, tem que ter muita humildade, a perseverança. Eu acho que é muito forte também nesse mundo de hoje. Porque os desafios são grandes, os tropeços estão aí a todo momento, né? Porque tem variáveis que tu controla, mas tem variáveis externas do mundo de negócios que tu tem que ter uma interação com outros fatores, como outras empresas, outros negócios, né? E tem que tomar muito cuidado no sentido que o objetivo do teu crescimento esteja muito próximo com o time que tu está se desenvolvendo. Porque não pode ter muita soberba que tu não vai longe. Tu tem que ter humildade para que as coisas aconteçam através dos teus liderados e que juntos nós vamos construir o melhor para a organização. Muito bem. Hamilton nos brindando com muita sabedoria. Eu sou suspeito em falar porque, afinal de contas, o Hamilton, para quem não sabe, é talvez um dos mentores mais importantes que passou pela minha vida e posso dizer que foi antes do Hamilton e depois do Hamilton, porque realmente toda essa sabedoria faz toda a diferença para a gente conseguir crescer sólido
e crescer sim com essa humildade, com essa maneira gentil que tu tem de lidar com todas as adversidades. Então só posso te agradecer, muito obrigado pelo teu tempo, tenho certeza que todo mundo aqui sai desse episódio já impactado e com muito conhecimento para levar na bagagem. Um abraço a todos!